Amados, vamos abrir em Zacarias capítulo 6, versículos 12 e 13. Na semana passada nós demos uma introdução e falamos da importância da encarnação do Senhor Jesus e dele ter a natureza humana de forma integral. Hoje nós vamos continuar ainda falando da preciosidade do homem cujo nome é renovo. Então, em Zacarias 6, versículos 12 e 13. Aqui diz assim, estou lendo na versão João Ferreira de Almeida atualizada, tá? E diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono. E reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Nós vimos que há 4 menções no Antigo Testamento com relação a Cristo como renovo. Aqui em Zacarias 6, verso 12 e 13, ele é chamado de o homem cujo nome é renovo. Nós já falamos sobre o servo renovo, também em Zacarias capítulo 3, dentro do livro de Zacarias, só que no capítulo 3. E existem aquelas outras duas expressões, uma em Jeremias 23, que o chama de renovo ou rebento, o broto de Davi, e Isaías capítulo 4, quando o chama de o broto, o renovo de Iavé. E esses 4 títulos preciosos dele como renovo remetem a tudo que os 4 evangelhos tratam da glória da sua pessoa, irmãos. Ele é o broto de Iavé e todo rabino judeu, né, desde vários dos comentaristas ali, dos rabinos da Idade Média, e alguns até mais antigos que eles, como o rabino Jonathan e vários outros, né, Abravanel e outros judeus eruditos, concordam que o termo broto significa aquilo que sai da substância, né? Aquilo que o broto de. É interessante que no texto de Zacarias, quando fala dele como homem, fala o homem cujo nome é renovo. Zacarias 3 fala, eis que farei vir o meu servo, o renovo. Falando dele na sua posição humana e na posição de servo. E quando está falando daquilo que ele tem por natureza assumida, então 2 dos outros textos falam do que ele brota, da onde ele sai como broto. Então, Isaías fala que ele brota de Iavé, conferindo e confirmando assim a sua divindade. Porque se ele é o broto de Iavé, significa que ele sai da própria substância de Jeová. Ele participa da divindade junto com o Pai. O Filho é Deus de Deus. E como diz os irmãos, desde a igreja primitiva, Deus de Deus, luz de luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado e não criado, porque é o unigênito do Pai. Gerado no seio do Pai. Está no seio do Pai. Então isso fala daquilo, de onde ele brota. 2 falam do que ele é. Servo, homem, no seu ministério, a nosso favor. Mas 2 desses outros textos falam de onde ele brota. Então Isaías fala da sua divindade. Ele brota de Iavé. Enquanto Jeremias, ao falar que ele brota de Davi, ele é o rebento de Davi, está falando que ele brota de algo humano. Então, por um lado, embora em Jeremias está se focando a questão do seu ofício real, por ele vir da descendência de Davi segundo a carne, como diz Romanos, ali está confirmando a sua humanidade integral. Ele é o broto de Davi. Todo judeu, né, desde os dias do Senhor Jesus, sabia que o título Filho de Davi é o título do Messias exatamente por causa desse texto. E de outros textos que falavam dele sendo o descendente prometido de Davi, como 2 Samuel 23, 2 Samuel capítulo 7. Né? Todo judeu também lendo Salmo 89 sabia que aquele descendente esperado que Deus ia exaltar como seu primogênito deveria ser o Messias, que estava ali sendo prefigurado na pessoa de Davi, mas também sendo ali demonstrado claramente como descendente de Davi. Então ali fala dele como essa procedência da natureza
humana vindo de Davi. Isso é o Messias, o Rei de Deus, que vem da natureza humana. Então ele é o broto que sai de Davi, mas Isaías fala que ele é o broto que sai de Iavé. Então aqui, irmãos, nesses dois textos dos dois profetas, Jeremias e Isaías, está a sua divindade e a sua humanidade. Enquanto aqui em Zacarias está focando nele como homem mesmo, no seu viver humano, no seu viver vicário, salvador a nosso respeito, e também no capítulo 3 fala da sua obra como servo que proveu a justificação. Vamos continuar falando então da sua encarnação. Então, deu para os irmãos entender dois textos. É claro que os quatro falam dos quatro aspectos dele nos quatro evangelhos. Dois falando da pessoa dele, né, de onde ele vem, de onde ele brota, e dois falando o que ele seria. Mas aqui nós estamos focando agora no texto da sua encarnação. Ele é chamado de o homem cujo nome é renovo. E nós vimos na semana passada, então, esses aspectos tão necessários de nós crermos com fé ortodoxa na sua humanidade integral, concebida pelo Espírito Santo, né, gerada ali, aquele corpo, aquela estrutura humana integral desde o ventre de Maria, desde a concepção. Agora, o texto de Zacarias está falando para nós que ele mesmo, né, esse homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar. Segundo o irmão Beron, essa expressão brotará do seu lugar é brotará de baixo desde suas raízes, se estendendo para além. Ele brotará desde a mais tenra raiz. Ou seja, ele vai abranger todo o tronco e não só um pedaço, mas toda a estrutura, desde o mais rudimentar aspecto daquela árvore de onde ele vem. Ou seja, ele vai herdar toda a natureza humana de forma integral. E é dito que ele edificará o templo do Senhor. Antes de nós falarmos sobre esse templo que esse bendito homem edificará, vamos focar um pouquinho mais ainda na questão da sua humanidade, alguns benefícios, irmãos, que o Senhor nos traz sendo homem. Porque só como homem ele poderia nos trazer isso. Então a primeira questão, eu tomei nota de alguns pontos, queria ler com os irmãos alguns desses textos e nós meditarmos juntos, tá? Aqui é dito assim, olha, a sua divindade confere um valor infinito. O que confere valor infinito à obra do Senhor Jesus? O fato dele ser Deus. Se o Senhor Jesus fosse só apenas um homem de Nazaré, por mais que ele fosse, suponhamos, irmãos, que ele fosse como Adão, por exemplo, nascesse sem pecado, mas não fosse divino. Deus produzisse pela sua onipotência um homem sem pecado novamente, mas sem a divindade. Sem que nesse mesmo homem estivesse, de maneira harmônica, as duas naturezas, sem se confundir. Se o Senhor Jesus fosse homem perfeito, como Adão criado no Éden, mas não fosse divino, a sua obra, no máximo, serviria para ele mesmo. Serviria para ele mesmo. Não poderia abranger todos nós, nem toda a humanidade. Não poderia. Porque no texto de Ezequiel é dito que cada um vai ser cobrado pela sua própria falta e a sua justiça salvará apenas a si mesmo. Mas aquilo ali é uma condição para um homem, na condição de ser apenas um homem. Se o Senhor Jesus fosse apenas homem, todo o seu viver, toda a sua justiça serviria apenas para ele mesmo. É claro que ele nunca pecaria. Um homem, quando peca, é punido pela sua própria falta. Nenhum homem é punido no lugar do outro. E se ele faz um ato justo, isso é lembrado diante de Deus apenas por ele mesmo. Agora, se o Senhor Jesus fosse apenas homem, tudo o que ele fez só serviria para ele mesmo. Ele, talvez sendo sem pecado, poderia, no máximo, ele mesmo se justificar diante de Deus. Mas ele não poderia prover uma coisa de valor eterno e infinito a ponto de abranger toda a humanidade no seu sacrifício. Agora, presta atenção aqui, irmãos, que precioso que é isso. No livro Cristianismo Puro e Simples, o irmão C.S. Lewis fala o seguinte: não é estranho que quando você vê o Senhor Jesus nos evangelhos, você lendo, leia simplesmente, claro que nenhum de nós consegue fazer muito isso, porque nós somos cristãos. Mas imagine que nós fôssemos céticos, como o próprio Lewis, antes de se converter, leu algumas vezes o Novo Testamento, ainda naquela fase de conversão do ateísmo para o cristianismo. Falou, imagine você lendo os evangelhos, pegue, por exemplo, o relato de Marcos.
quando aquele paralítico é descido pelo teto e é baixado onde estava Jesus ensinando. O Senhor olha para o paralítico. Agora vamos lá, irmãos. Que homem, sendo apenas homem, poderia fazer isso? Ele olha para o paralítico e fala assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Agora, os pecados do paralítico, estou falando do ponto de vista humano, tá? Aqui, não foram cometidos pessoalmente, diretamente contra o Senhor Jesus. Provavelmente aquele paralítico nunca tinha visto Jesus até aquele momento. As ofensas do paralítico foram cometidas talvez contra o seu vizinho, contra pessoas que não deram a moeda para ele enquanto ele mendigava, e ele deve ter exasperado palavras, ou deve ter falado palavras de baixo nível, ofendendo pessoas, ou deve ter feito alguma coisa na sua vida de pecado. Mas foi sempre contra o próximo. Estou falando, irmãos, imagine, eu sei que isso não é muito fácil para nós somos cristãos, mas imagine você sendo um cético, você sendo alguém que está olhando Jesus apenas como homem. Olha o susto que você tomaria, porque o paralítico não pecou diretamente, eu estou falando diretamente aqui, do ponto de vista se Jesus fosse homem, tá? Só homem, só homem. Ele não teria pecado diretamente contra Jesus, ele poderia ter pecado contra o vizinho, contra o outro colega dele de mendiguez lá, que costumava ficar mendigando. Ele poderia ter pecado contra pessoas que não deram esmola para ele. Mas o Senhor Jesus simplesmente ignora tudo isso e fala assim: filho, perdoados estão os teus muitos pecados. Peraí. Aí o nosso irmão Lewis fala assim: que homem é esse que entra na história de um outro homem que aparentemente não pecou contra ele, pecou contra outros, e diz que perdoa os pecados que ele cometeu contra outros? Como se o principal ofendido no ato dele ofender os outros fosse ele. Fosse ele, Jesus. Ele olha para os pecados que o mendigo paralítico cometeu contra outros e perdoa. Ele nem fala assim, vai lá e pede perdão para aqueles que você ofendeu. Ele fala, perdoados estão os teus pecados. Mas que homem é esse? Se ele fosse apenas homem, isso é loucura. Porque nenhum homem tem direito de perdoar pecado que não foi cometido contra ele, que foi cometido contra o vizinho. Os irmãos estão entendendo? Vamos supor que eu tenho um problema aqui com o irmão Ismael. Quem tem que resolver o problema? Eu e o Ismael. O Arão não pode chegar aqui e falar, ó, Daniel, perdoados são suas faltas contra o Ismael, tá? Porque eu estou te perdoando. Mas quem? A primeira pergunta que eu faria, ou que o Ismael até poderia ficar ofendido, e falar, mas quem é você para perdoar o pecado que ele tem contra mim? Os irmãos estão entendendo o raciocínio? Você não pode perdoar pecado que não foi cometido contra você. Exceto, agora presta atenção, se você for o Deus que é ofendido em cada próximo que eu ofenda. Se você for o Deus que criou cada um dos seres humanos à sua imagem, e, portanto, cada pecado que eu cometo contra outro ser humano ofende você. Então você está sendo o principal ofendido em tudo o que eu faço. Aí você teria razão e autoridade para poder dizer, eu perdoo os seus pecados. Do contrário, irmãos, se eu cometi uma falta contra o Ismael e o Arão fala que vai me perdoar, eu falo, ó, mas peraí, você está meio doido, o negócio é entre eu e ele ali, não é nem justo uma coisa dessa. Agora, se o Arão fosse o criador de todos nós, se ele fosse aquele que nos deu o ser, e portanto, cada pecado cometido contra aqueles que ele deu o ser e imprimiu a sua imagem nesses seres, cada pecado cometido contra esses seres, acaba sendo contra o criador de cada um. Por que Jesus podia chegar e falar, perdoados são os seus pecados, sem conferir quais foram os pecados e quais foram as pessoas que esse mendigo ofendeu? Porque ele é o criador de todos os seres humanos, irmão. Ele está reivindicando claramente a sua divindade. E a fala, o arrazoamento, aliás, dos fariseus, faz todo sentido. Só não se aplica a Jesus porque Jesus não era só um homem, era Deus mesmo. E eles falam assim, mas quem diz, que homem é esse que diz blasfêmias? Seria verdade se Jesus fosse só um homem. Que homem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Os homens, Deus até delega a eles posição para perdoar pecados que cometam contra si mesmos, mas perdoar pecados de uma forma absoluta, e pecados que não foi nem feito pessoalmente contra você, só Deus, porque Deus, por ser o autor da imagem divina que colocou ele em nós,
e ser aquele que é o autor, que tem a autoria do nosso ser, e que vai nos julgar em última instância, num nível supremo de juízo, ele é o ofendido por cada ato que suas criaturas cometem um contra o outro. Por isso que lá desde Noé, desde do tempo da arca, quando Noé saiu da arca, ele falou, o homem que ferir outro homem, pelo homem também será ferido, aquele que derramar sangue, se derramará o seu sangue, porque Deus fez o homem à sua imagem. Por que é tão grave pecar contra o próximo e acaba sendo então um pecado contra Deus? Porque o homem carrega imagem de Deus. Então, se um homem chega aqui na terra e fala que perdoa pecados que não foi cometido contra ele, esse homem, ou ele está louco, ou ele é Deus. Não tem uma outra opção. Os fariseus acharam aquilo uma blasfêmia. Então, pelo fato de Jesus ser Deus, irmãos, ele pode, a morte dele, pode saldar pecados, pode perdoar, cancelar débitos e pecados. A morte dele pode, por quê? Porque ele vale mais do que toda a humanidade junto. Ele tem crédito para isso, por ser Deus perfeito, infinito em valor, e porque ele é o autor de todo o gênero e da raça humana completa, e qualquer pecado cometido contra o homem acaba sendo contra ele. Fora os pecados que o homem comete por sacrilégio contra o próprio Deus mesmo. Então, bendito seja o Senhor. O que dá valor infinito à sua obra é o fato dele ser Deus. Mas a obra, entenda, irmãos, agora com toda a reverência, apesar dele ser Deus, apesar do valor infinito estar repousando no fato da sua divindade, dele ser divino, dele ter divindade em si. Se ele não é homem para poder sangrar e poder receber a punição, ele não pode nos dar perdão. E se ele não é homem, ele também não nos pode dar justificação de pecados. Porque é como criatura que ele tem que fazer por nós o que Adão nunca fez. Ele tem que ser punido em nosso lugar para pagar os pratos quebrados. E ele também tem que ser obediente em tudo para ter crédito e poder, então, esse crédito que ele tem em si, fazer dele a nossa justiça diante de Deus, a nossa justificação. Mas para obedecer ele tem que ser servo. Para ser servo ele tem que ser homem. Ele tem que ser uma criatura. Não é possível Deus servir Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, por que é tão sério negar a humanidade integral do Senhor Jesus? Porque se você nega que ele é homem, você nega o aspecto do seu serviço a Yahvé. Se você nega que ele é homem, você também nega, então, que ele sangrou e morreu de forma literal. Não foi uma brincadeira. Não foi um faz de conta. Morreu mesmo. Pagou mesmo pelas nossas faltas. Então esse é o primeiro aspecto glorioso que a humanidade do Senhor Jesus, sendo de forma integral, nos lega. O renovo homem, bendito, broto homem, que participa com integralidade de tudo que o homem é, ele pode nos justificar. Porque como homem ele pode ser obediente a Deus, ele pode reverter a desobediência de Adão. E ele também pode, irmãos, receber a punição no nosso lugar, porque como homem ele representativamente ele estava na cruz, sendo punido pelos pecados do homem, e sangrando, porque o sangue foi dado para a expiação, para ser derramado sobre o altar. Devido à queda, nenhum homem podia comer sangue. O sangue deveria só ser derramado. O sangue tem valor ao ser tirado, porque a justiça clama que seja satisfeito a exigência pelo crime cometido contra Deus. O sangue tem que ser tirado, nunca deve ser alimento, Deus dizia. Então, o homem tem que sangrar, recebendo a justa punição de Deus. E o Senhor só poderia sangrar se ele fosse homem. Agora os irmãos querem ver que coisa interessante? Vamos em Atos capítulo 20, versículo 28. Aqui tem uma dos versículos que eu acho mais lindo para falar de que essas duas naturezas do Senhor Jesus não fazem dele duas pessoas distintas. É uma única pessoa com duas naturezas. E agora eu posso falar em alto e bom som, e você também, que Deus tem sangue. Ou, melhor dizendo, que Deus teve sangue, né?
Porque agora, depois da ressurreição, não é dito que o Senhor Jesus tem mais sangue no seu corpo. É dito que ele tem um corpo de carne e ossos, transfigurado. O sangue que foi o meio pelo qual o pecado é transmitido, no caso do Senhor Jesus, era um sangue puro, mas o sangue, sempre na Bíblia, o sangue representa o homem no seu estado temporário e passageiro, certo? Na Bíblia, sempre que o sangue é mencionado, fala daquela questão de transitoriedade da vida humana. Como o Senhor Jesus não morre nunca mais depois de ressurreto, e como o sangue da vítima tinha que ser todo escorrido à base do altar, e tinha que ser apresentado diante de Deus no dia da expiação, assim também o sangue do Senhor Jesus foi totalmente derramado. E ele apresentou o seu sangue diante de Deus, e depois que ele ressuscita, irmãos, é interessante nós lermos em Lucas, que ele diz, vede as minhas mãos e o meu lado que sou eu mesmo, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ele não menciona mais o sangue. O sangue faz parte da sua vida mortal, da sua vida temporal, da vida que veio para ser tirada, e o sangue então para ser derramado. Agora ele vive pelo poder de Deus e carrega consigo aquilo que é humano, mas sem o sangue, que representa a vida fraca, mortal e transitória. Não pecaminosa, fraca, mortal e transitória. Certo? No caso do homem, é claro que o nosso sangue também tem pecado, mas no do Senhor Jesus não. Agora, na Bíblia, o sangue sempre aponta para aquilo que é fraco, transitório e mortal. O Senhor Jesus não tem uma vida mais fraca, mortal e transitória. O sangue que ele tinha, ele derramou todo diante de Deus. Eu vou pedir para a gente ler Atos 20 e 28, mas eu queria só salientar mais uma coisa. Lembra que na oferta feita no holocausto, você tinha os chifres do altar, né? Eram 4 pontas que subiam do altar. E o sacerdote tinha que derramar, ele tinha que pegar o dedo com sangue e molhar um chifre, outro chifre, outro chifre e outro chifre. Era 4 pontas marcadas com sangue no altar, e depois o resto do sangue ele derramava sobre a base do altar e escorria pelo altar. Irmãos, na crucificação do Senhor Jesus, ele derramou sangue nas 4 extremidades. A cruz é o altar literal de Deus. E você já viu quantas extremidades tem na cruz? Você tem uma extremidade na cabeça. Ora, a cabeça do Senhor Jesus estava sangrando com os espinhos. Então, uma extremidade, uma ponta, foi manchada com sangue. Você tem outra extremidade na mão esquerda, certo? E ali também foi manchado com sangue ao ele ser pregado. Você tem uma outra extremidade na mão direita, que foi manchado com sangue. E você tem uma 4ª extremidade indo na direção dos pés pregados, nos calcanhares. Ali também foi manchado. 4 pontas no altar de bronze, 4 extremidades na cruz. E o sangue que era derramado escorrendo sobre a base? Foi a lança que perfurou o lado do Senhor e escorreu grande quantidade de sangue e água. Então, estou querendo dizer o seguinte, todo o seu sangue foi derramado como oferta a Deus. E ele não carrega mais a transitoriedade nem a mortalidade de Adão. Agora ele vive ressurreto e tem um corpo transfigurado, espiritual. Mas ele diz, eu tenho carne e ossos. Então, irmãos, por que isso? Porque o sangue foi oferecido a Deus. O sangue foi derramado. Todo o sangue foi visto para mostrar que a morte dele foi uma morte concreta. Assim como a carne separada do sangue indica morte, assim o Senhor Jesus teve todo o seu sangue tirado do seu corpo, o que indicou uma morte concreta, concretíssima. E até a figura, literalmente, das 4 pontas que saem do altar, e o sangue derramado na base, assim também se deu na cruz, com as 4 extremidades marcadas em sangue, e a cruz manchada, o madeiro rústico, manchado, desde cima até embaixo na sua base, com o sangue que escorreu do lado ferido pela lança. Os irmãos estão vendo que perfeito, irmãos. E aí, no texto de Atos, capítulo 20, versículo 28, que eu pedi para a gente ler agora, Atos 20, 28. Paulo, recomendando aos presbíteros de Éfeso, ele fala assim, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou
Com o quê? A igreja de quem? De Deus. Mas olha o que Paulo vai dizer. Que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. O sangue de Deus. Como Deus pode ter sangue? Como Deus podia ter sangue? Porque Deus era homem. Não eram duas pessoas. Era uma pessoa com duas naturezas. E por meio da natureza humana, Deus pôde ter sangue. Por meio da natureza humana, ele sangrou. E por meio da natureza divina, conferiu valor infinito a essa morte e a esse sangue derramado. É por ele ser Deus que ele pode perdoar pecados. E nesse ponto, o pensamento dos fariseus sobre que seria uma blasfêmia cai por terra, porque Jesus podia, porque ele era o próprio Deus. Que homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados sem ser o próprio Deus? Então, ele era Deus, mas para que pudesse perdoar pecados, tinha que ser divino. Tinha que ser aquele contra quem todos os pecados, enfim, são cometidos. Não importa se você peca contra o mendigo, contra como no caso do mendigo ali, pecando contra o mendigo amigo, ou peca contra o pai, ou contra a mãe, contra o vizinho, ou contra quem quer que seja. No final, esses pecados são contra Deus, autor da existência humana. Ele pode perdoar, então, porque é Deus, tem autoridade. Mas, para efetivar o perdão, tem que haver punição. E para ele poder ser punido, ele tem que ser homem, para poder sangrar numa morte expiatória por nós. Quando ele perdoa pecados sem estar indo ainda à cruz, ele está perdoando na certeza de que haverá o justo pagamento. Todos os pecados que ele perdoou durante a sua vida terrena, e também até mesmo no Antigo Testamento, todos os pecados que os homens recebiam perdão, baseado nos sacrifícios que apontavam para Cristo, era porque, por ser Deus, ele tem autoridade para poder, como é que eu posso dizer? Arquivar os registros de pecados, para depois fazê-los cair todos, em um só momento, sobre o Senhor Jesus na cruz. Irmãos, porque Deus não pode perdoar pecados sem derramamento de sangue. Hebreus diz bem claro, sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Agora, como é que Jesus perdoava pecados antes de ir para a cruz? E como até que Deus perdoava pecados, baseado no sacrifício de animais que não podem fazer remissão, no Antigo Testamento? É que tanto o perdão de pecados do Antigo Testamento, como o perdão de pecados que Jesus fazia no Novo Testamento antes de ir para a cruz, era, na verdade, um perdão que era um arquivamento, era um perdão concedido na certeza de que o justo pagamento viria na cruz. O que efetivava o perdão dado com base na autoridade de Deus no Antigo Testamento e de Jesus nos Evangelhos era o fato de que Deus faria em Cristo um justo pagamento na cruz. Romanos 3 vai dizer que Deus foi tolerante com os pecados cometidos outrora. Os pecados que eram feitos desde Adão no mundo. Os pecados do Antigo Testamento que, em figura, os sacrifícios cobriam como uma nota promissória, como uma garantia de que o pagamento viria. E o perdão de pecados que Jesus deu nos evangelhos, antes de ir para a cruz, era tudo atos de perdão baseado num dia único futuro, em que o sangue realmente seria de modo concreto derramado. Então, ele tem autoridade para perdoar porque é Deus, mas o perdão só é efetivado porque ele é homem. Porque é como homem que ele morre e derrama sangue. Irmãos, que coisa grandiosa e solene que é essa. Então, a primeira grande consequência dele ser um homem integral é que nós temos o sangue de Deus derramado. O sangue de Deus derramado para poder perdoar pecados. Também, somente como homem nascido de mulher é que ele poderia estar sob a lei e prestar obediência à lei para dela nos resgatar. Irmãos, uma outra coisa. Esse é um outro detalhe. Vamos ler esse versículo lá em Gálatas capítulo 4. Vamos lá. Gálatas 4, versículo 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, nascido sob, não sobre, mas sob, ou seja, estando debaixo da lei, né? Sob a lei, estando ele mesmo também dentro do regime da lei, nascido de mulher, nascido sob a lei,
para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Uma outra coisa importante, que eu acho que eu até comentei já algumas vezes com os irmãos, mas essa é uma coisa que muitos irmãos têm dúvida. Quando a gente fala que o Senhor nos resgatou, nós temos que entender de que foi que Ele nos resgatou. O que foi que Ele nos redimiu, a compra, Ele nos comprou. Porque aqui fala resgatar, a palavra aqui é mesmo para comprar. Ele nos comprou da onde? Então tem uma historinha por aí que contam de um homem que viu uma pessoa muito má pegando uns passarinhos e falando que ia prender esses passarinhos e que ia arrancar pena por pena, ia judiar desses passarinhos. E aí esse homem deu pelos passarinhos o que ele tinha de mais precioso para poder resgatar o passarinho da gaiola. E aí muitos pregadores fazem essa adaptação de figura em relação à obra de Jesus nos resgatando do diabo, nos comprando do diabo. Eles dizem que o diabo nos tinha cativo e que Deus falou, o que você vai fazer com eles? Eu vou acabar com eles. Aí Deus, para nos resgatar, entregou a vida do seu filho para que o filho fosse punido, como se o diabo então agora vai fazer com o filho o que era para fazer conosco. O diabo vai fazer com o filho de Deus isso. Irmãos, eu já vi essa historinha circular entre os cristãos evangélicos. E aí todo mundo comove, puxa, Jesus então nos comprou do diabo se oferecendo para ficar em nosso lugar. Irmãos, você acha que, primeiro, o poder que o diabo tem sobre nós é um poder legal? É um poder que é legal? Ou o diabo fez isso por meio da calúnia? É claro que ele ficou sendo Senhor sobre nós, porque Adão, ao ser enganado, se vendeu ao poder dele, mas não foi uma coisa justa. Ele trapaceou, Satanás trapaceou. Satanás, dentro dos evangelhos, é visto como um homem armado que mantém reféns dentro da casa. Um homem valente, que sequestra algo e mantém refém. O que você faz com um bandido que não tem direito à sua propriedade, mas sequestra a propriedade com sua família e os seus bens dentro? Você fala para ele, olha, eu vou fazer um justo pagamento, porque é justo isso que você está fazendo, ou você, em primeira mão, se puder, chama a polícia e prende ele, porque ele não tem direito, a questão é essa. Ele não tem direito, e pode ser que até nós humanos, comovidos só por sentimentos, e na impotência da circunstância, a gente paga o que o bandido está querendo, mas a gente sabe que ele não tem direito sobre aquilo. Ele é um sequestrador, ele é alguém vil. Mas nós, por causa da nossa limitação, por amor às pessoas que a gente ama, que está sequestrado, por amor aos bens que não podemos perder, até pagamos lá na negociação alguma coisa. Mas você acha que Deus é fraco como nós? Deus não tem condição de fazer com que o diabo seja colocado no seu devido lugar? Deus vai pagar de forma justa por uma ação injusta do diabo? Irmãos, o que o Senhor Jesus fala do diabo ao ele nos sequestrar é que o Senhor Jesus se compara a um homem mais valente que o homem valente, que entra na casa, entra dentro da casa, prende esse homem valente, desarma-o, imobiliza-o e então saqueia os bens novamente de volta. O diabo é comparado a um sequestrador, um homem valente que guarda com grande força o que ele conquistou. Mas Jesus fala que ele é o homem mais valente que o valente. Que imobiliza, que desarma esse homem valente e põe em liberdade o que ele havia sequestrado. Então a relação de Jesus Cristo com o diabo não é de pagar nada para o diabo, não, irmãos. Cristo não está pagando nem comprando nada do diabo. O diabo não tem direito legal sobre nós. Nós ficamos vendidos ao poder dele porque, por causa de nós devermos algo a alguém que justamente deve receber algo de nós, cortamos relação com esse alguém. E ao cortar relação com esse alguém, nos colocamos na mesma posição de inimigos que o diabo. E aí o diabo tem brecha para entrar na nossa vida e nos manter cativos. E outra coisa, quem nos fez herdar essa inimizade
contra Deus foi o diabo. Então o diabo trapaceou para nos colocar numa posição em que ele pode nos tocar. É mais ou menos igual o exemplo bíblico da história de Balaão e Balaque. Balaão tentava amaldiçoar de todo jeito Israel, não tinha jeito, porque Deus estava protegendo eles. Aí o que Balaão pensou? Bom, eu preciso de dinheiro. Eu não vou conseguir nada se eu ficar aqui tentando abençoar e Deus trocando a maldição em bênção. Eu tentando amaldiçoar, aliás, e Deus trocando a maldição em bênção. Ele chamou Balaque e falou, faz o seguinte, só tem um jeito deles serem punidos, é fazer com que eles pequem contra Deus, para que Deus coloque eles numa posição de descobertura. Eles percam a proteção de Deus. Aí, tanto Deus vai puni-los, como eles também, o plano de Balaão, com certeza, eles vão ficar fracos, e aí, com certeza, você, seu povo, vai poder fazer o que quiser com eles. Então, temos que fazer de um jeito, de astúcia, de cilada. A atitude de Balaão foi chamada por Jesus de cilada. Diz que Balaão armava cilada. Não foi nada justo o que ele fez. Ele trapaceou para que o povo de Israel tivesse uma dívida com Deus pelo pecado cometido, e Deus então não tivesse como protegê-los, pelo contrário, houvesse punição de morte no meio do arraial. E com certeza Balaque estava se aproveitando muito disso. E com certeza Balaque, se a condição tivesse ficado como foi, se Deus não tivesse encontrado um sacrifício pela culpa do povo, com certeza Balaque poderia vir com o seu povo e infligir grande prejuízo sobre o povo de Israel. Então, irmãos, a atitude do diabo foi mais ou menos isso. O que ele fez? Ele trapaceou. Nós estamos cativos dele por trapaça. Agora Jesus vai vir e vai pagar algo para ele, para nos ter de volta? De jeito nenhum. A atitude de Jesus com ele, com o diabo, é curta e grossa, meus irmãos. É assim, você é um homem valente, mas eu sou o mais valente. Claro que a morte do Senhor envolveu uma transação de pagamento, mas para quem que foi o pagamento? É o que está escrito aqui em Gálatas. Que Cristo nasceu de mulher, como homem, porque o homem está devendo para a lei de Deus, o homem deve algo para a lei de Deus. Então Cristo veio como homem, nascido de mulher, nascido também sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, para comprar. Então, para quem que foi o pagamento? Tem algum irmão que arrisca? Para quem que Cristo pagou ao nos comprar? Ele pagou para quem? De quem que eu estava sendo devedor? Eu devia para a lei. O pagamento foi para a lei. Quando ele pagou, a lei não tem mais nada. A lei não pode exigir mais nada de mim. E ele me resgatou, me comprou da lei para ele mesmo, a fim de que eu não precisasse mais ser salvo pela lei. A fim de que eu não precisasse cumprir a lei para estar diante de Deus mais, sendo aceito por Deus. Eu sou aceito baseado na obra perfeita e completa do Senhor Jesus. Mas para ele poder pagar a lei e me resgatar, me comprar da lei por justo preço, ele tinha que ser homem, para como homem satisfazer tudo que a lei exigia de mim. Então eu tenho perdão de pecados por ele ser homem, e eu tenho redenção e compra por ele ser homem também. Bendito seja o Senhor Jesus, irmãos, por isso. Uma outra coisa, ele veio como Moisés havia dito, que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, que falaria e completaria tudo que Moisés tinha deixado. Então o Senhor Jesus veio para revelar Deus, como nem Moisés havia conseguido fazer. Agora, se nós lermos Mateus 11, 27, depois os irmãos podem ler as suas Bíblias, Mateus 11, 27, é dito ali que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, como Filho de Deus, o Senhor Jesus tem conhecimento completo da vontade de Deus, dos mistérios de Deus, do coração de Deus, da perfeição de Deus. Mas para ele poder nos comunicar isso, irmãos, ele tinha que ser homem. Ele tinha que ser homem. Até mesmo a comunhão e a aproximação de Deus no Antigo Testamento, por causa da grandeza, da majestade divina e da insuficiência e da incapacidade humana de se aproximar de Deus, nunca foi completo. E também não havia homens que poderiam conhecer de forma completa Deus para poder revelar como homem para os homens. Os irmãos estão percebendo que precioso que é isso? Como Deus, o Senhor Jesus conhece completamente a Deus, Pai.
E como o homem, já que ele conhece de modo completo, por ser Deus ao mesmo tempo, ele sim, como homem, pode comunicar tudo que Deus é para os homens. Os outros homens não eram Deus, eram homens pecadores e fracos. Então não tinham como conhecer completamente a Deus com mente limitada, com compreensão limitada, humana limitada e ainda tocada e prejudicada pelo pecado. Mas o Senhor Jesus, por ser Deus, conhece completamente a Deus. Está vendo, irmãos? E por ser homem perfeito, ele pode comunicar de forma perfeita o que ele conhece como Deus para os homens por meio da sua natureza humana. Usando o exemplo do irmão Atmani, ele disse que uma vez ele ficou acampado numa montanha, né? E ele ficou muitos dias lá para se recuperar de uma doença e é muito chato ficar sozinho. Eu sei também o que é às vezes ficar sozinho se recuperando. Às vezes eu fiquei sozinho num lugar que eu estava com alguns irmãos e eles saíram para pregar o evangelho. Eu tive que ficar 2 dias dentro do quarto sem ver ninguém. Eu estava me recuperando de um começo de pneumonia por causa de uma gripe que tinha me dado. E eu fiquei, era na região ali de São Roque, chamada Cesareia de Filipe. E um lugar que os irmãos ali a gente esteve junto com eles no passado, eles têm um lugar ali. E eu fiquei lá, né, 2 dias, os irmãos me deixaram ali em repouso. É muito ruim, irmão. O irmão Atmani ficou vários dias. Aí ele não via ninguém, então apareciam uns passarinhos. E ele falou, bom, eu vou tentar fazer amizade com os passarinhos, né? Ele disse que tentava se aproximar dos passarinhos, mas os passarinhos fugiam dele, porque não é compatível um com o outro. Não tem compatibilidade, né? Não é uma coisa que os pássaros fogem da grandeza dele. Então, Deus, por ser infinito, todo-poderoso, majestoso, como que ele poderia se comunicar conosco? Quando ele fez isso no Sinai, e tem que fazer daquele jeito por causa da natureza pecaminosa, o povo queria fugir. Até Moisés, o mediador do pacto, se sentiu trêmulo. E como que Moisés, por mais que fosse um servo fiel ao Senhor, mas tocado pelo pecado, prejudicado nas suas faculdades pelo pecado, poderia se aproximar do Deus Santo e compreender a santidade de Deus? Impossível. E mesmo que ele fosse só um homem perfeito, mas um homem só, ele também não conseguiria compreender a infinitude de Deus. Mas o Senhor Jesus não tem esse problema, irmão, porque ele é Deus. Ele conhece infinitamente, perfeitamente a Deus. E por ser o homem perfeito, consegue transmitir de forma perfeita para nós aquilo que ele vê e conhece de Deus. Então ele tem que ser homem. Por isso que Moisés vai dizer no Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Então, esse profeta que o Senhor levantaria, semelhante a Moisés. Olha, para ser semelhante a Moisés tinha que ser homem, é profeta também. Então tem que ter natureza humana e é de dentro dos irmãos israelitas. Então tem que ser alguém da natureza humana vindo do meio do povo hebreu. E por que tem que ser assim, irmão? De novo, porque não tem como Deus fazer, nem com nenhum instrumento humano, que é limitado no conhecimento, na percepção de Deus, Deus se revelar de forma completa. Agora o Senhor, irmãos, bendito seja Ele, e Ele não é assim. Ele é perfeito. Ele conhece a Deus de forma perfeita porque Ele também é Deus, Ele é a segunda pessoa da Trindade. Então Ele conhece tudo que é do Pai, Ele está até mesmo no seio do Pai, no âmago. E Ele traz as realidades de Deus e comunica também de forma perfeita, porque a sua humanidade é perfeita para fazer tal comunicação. E como homem, irmãos, não só isso, mas ele é mediador, ele leva diante de Deus com consciência clara tudo que a humanidade realmente sofre, tudo que realmente nós sentimos. Ele sabe o que é sentir. E no caso dele, irmãos, ele sente de forma perfeita. Nós, por causa do pecado, não sabemos nem de forma perfeita os males que nos acontecem. Quando nós nos entristecemos ou nos arrependemos por causa do pecado, é por isso que Agostinho costumava dizer que até as lágrimas do nosso arrependimento precisam da purificação do sangue.
Porque até o arrependimento que a gente tem não é ideal, não é perfeito, não é pleno. Porque o pecado prejudica em nós até a percepção clara do que realmente o pecado é. Do que realmente a santidade de Deus exige em relação ao nosso pecado. Do que realmente e quão doloroso é o ato da nossa rebelião. Nós não conseguimos ter noção clara disso. E o irmão Lance Landry chega a dizer que se Deus abrisse os nossos olhos para nós vermos realmente o que é o pecado, como ele vê, nosso cérebro não aguentaria e nós ficaríamos loucos, íamos parar no manicômio. Porque não há estrutura em nós para vermos, para nós conhecermos de uma vez, em plenitude, tudo que Deus conhece acerca do pecado. E nem suporte para suportarmos tamanho horror, se nós realmente o víssemos. Mas o Senhor Jesus, como homem, quando o pecado foi posto sobre ele, nunca nele, sobre ele sentiu, na separação que nós temos de Deus, ele sentiu toda a dor da separação. E sentiu de forma perfeita, porque ele tem as faculdades perfeitas, e elas são sustentadas na base da sua divindade. O que faz com que ele possa conhecer de forma perfeita a dor que o pecado causa. Nenhum homem vai conhecer isso. É dito em Hebreus que por ser um sumo sacerdote idôneo e compassivo, compassivo significa aquele que sofre junto, não tem um suspiro, não tem uma lágrima, não tem um sentimento nosso de dor, de tristeza, que ele não conheça de forma perfeita. Não há. Ele sofre as nossas dores mais do que nós mesmos. Ele conhece mais do que nós as nossas angústias. E não é só conhecer como alguém que está longe, pelo fato dele agora ser ressuscitado, glorificado. Então ele conhece falando assim, eu passei por isso, viu, filho? Não. É dito que ele se compadece agora, como sumo sacerdote. Como sumo sacerdote que está à direita de Deus, agora ele se compadece. Ele é compassivo conosco. Ele só pode ser assim. Ele só pode revelar a Deus de forma perfeita porque ele é o homem perfeito e Deus que sustenta essa humanidade perfeita. E ele só pode revelar de forma perfeita a Deus porque ele conhece de forma perfeita a Deus e ele pode também nos expressar e conhecer de forma clara quem Deus é porque ele também na verdade, conhecer de forma clara quem nós somos, porque ele é homem em perfeição, carregando tudo o que realmente é legítimo nosso. E também, olha que coisa interessante. Queria só tocar mais nesse ponto aqui, tá? Nós vamos ter uma terceira comunhão para encerrarmos a questão do varão, do renovo homem, tá, irmão? Não vai dar tempo de falar tudo hoje. Então, porque nós temos que ver aquela implicação de Zacarias, aquela profecia. Então agora eu queria também mostrar para os irmãos uma outra coisa. O Senhor Jesus, ele tem um anelo tão profundo de se identificar conosco, de ser alguém da nossa raça, que ele já aceitava ser chamado de homem antes da encarnação. Ele ainda não era homem, mas ele aparecia em forma humana e aceitava ser chamado de homem, embora fosse o anjo de Javé. Vamos ver Eu achei isso muito, muito maravilhoso enquanto eu estava lendo, né? Claro que eu não estou falando isso aqui de mim mesmo, eu tenho lido com outros irmãos que enxergaram essas verdades, mas eu estava meditando isso, eu achei que precioso. O ideal de Deus é que o homem esteja no trono. O ideal de Deus é que Deus e o homem sejam unidos e identificados. E o Senhor tanto amava e se identificava conosco que aceitou, irmãos, ser chamado de homem, quando ainda homem não tinha se feito. Então os irmãos lembram da conhecida passagem da visita do anjo de Jeová ao pai de Sansão e à mãe de Sansão. Vamos lá em Juízes capítulo 13. Que ele aceitava ser chamado de homem e com alegria. É interessante, sabe por quê? No Evangelho, o Senhor Jesus contou a história do bom samaritano. Nós conhecemos a história do bom samaritano.
E, claro, irmãos, que o bom samaritano ideal é o próprio Senhor Jesus. Quem poderia ser tal samaritano? Aí, no Evangelho é dito assim, que os judeus falaram, é samaritano e tens demônio. Lembra de João, quando os judeus falam isso? É samaritano e tens demônio. O que Jesus responde? Os irmãos lembram da resposta que Jesus deu para eles? Ele fala assim, eu não tenho demônio, mas procuro glorificar meu Pai, e vós me desonrais. Note que o Senhor não falou assim, eu não tenho demônio e não sou samaritano. Ele aceitou ser identificado com o samaritano. É muito interessante, irmãos. Não pensa que estava ali por acaso, que o Espírito Santo registrou desse jeito por meio de João por acaso. O Senhor aceitou ser chamado de samaritano porque ele se identificava com o bom samaritano. Ele se identificava com o desprezado. Ele se identificava com a região desprezada de Samaria e da Galileia. Ele não disse, eu não sou samaritano. Ele só falou, eu não tenho demônio. Demônio não. Mas o samaritano, ele ficou calado. Irmãos, aquilo que o Senhor Jesus não diz é tão importante quanto aquilo que ele disse. Se ele não falou, se ele não negou que ele era samaritano, é porque ele aceitou ser identificado com o samaritano. E aqui em Juízes tem essa questão preciosa. Sabe, que só um olhar assim, com uma leitura espiritual consegue perceber. Em Juízes 13, tem a cena, né, da aparição do anjo de Javé, a mulher de Manoá. Vamos ler Juízes 13, do versículo 1 em diante. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Foi o maior cativeiro que eles experimentaram. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo, com A maiúsculo, porque não é um anjo criado. Nós já falamos aqui da questão desse anjo, né, irmãos? Acho que os irmãos estão claros, eu não preciso me demorar aqui para explicar por que Cristo é chamado de anjo no Antigo Testamento, assim, quando ele aparece, a segunda pessoa da Trindade. Não é um anjo criado, por isso as traduções fazem bem em colocar um anjo com A maiúsculo, que é um ofício. Ele está no ofício de mensageiro. Anjo não designa a natureza, designa ofício. Então, como Cristo é o mensageiro do Pai, aquele em quem o Pai se revela, com quem o Pai se identifica 100%, ele é o mensageiro, o Malak de Iavé, o anjo de Javé. Apareceu-lhe o anjo de Javé, o anjo do Senhor. A esta mulher lhe disse, eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse, um homem de Deus. Ela chamou ele de homem de Deus. Veio a mim. Sua aparência era semelhante ao de um anjo de Deus. Ele era um homem de Deus que parecia um anjo de Deus. Tremenda, maravilhosa sua aparência. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse, eis que conceberás, darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Versículo 8. Então Manoá orou a Iavé, ao Senhor, e disse, Adonai meu, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus, com A maiúsculo de novo aqui, acertadamente, veio outra vez a mulher, quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu e notificou a seu marido. E lhe disse, eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse, és tu o que falaste a esta mulher? Aqui na minha versão fala, és tu, né?
mas acho que a versão corrigida coloca melhor. És tu o homem? És tu o homem que falaste a esta mulher? Ele respondeu, eu sou. Olha, irmãos, você é o homem que falou a essa mulher? Eu sou. Ou seja, ele aceitou ser identificado como homem. A mulher disse que ele era um homem de Deus que parecia um anjo. Porque era tão tremendo. Era tão divino, humano, aquela aparência, ainda pré-encarnada. Ele não tinha se feito carne aqui ainda. Ele não tinha assumido natureza humana. Mas já era baseado nessa aparência. Aí, o irmão Arão colocou, és tu aquele homem. É isso mesmo. És tu aquele homem. Também, outras versões colocam, és tu aquele homem. Por quê? A mulher primeiro o chamou de homem de Deus com aparência de anjo de Deus. Depois, Manoá de novo falou, envie o homem de Deus que enviaste. E depois, irmãos, ele estava tão feliz de ser reconhecido como homem, que quando Manoá pergunta, és tu o homem que falaste a esta mulher? Eu sou. Mas ele não era homem ainda. Ele não tinha se feito homem ainda. Mas, irmãos, nós temos que saber que o homem foi criado à imagem desse que é a segunda pessoa da Trindade. Ele não era o homem, mas ele sempre foi o protótipo baseado no qual o homem foi criado. E o homem foi criado segundo esse protótipo, porque esse que é o protótipo do homem já tinha no seu coração o propósito de se tornar um homem. E muito mais depois da queda, a redenção se tornou necessária. E a redenção fez com que muito mais necessário fosse que ele fosse feito homem, que ele se tornasse homem, para como homem cumprir o propósito de Deus, de que Deus se uniria ao homem. Agora Deus não só se uniu ao homem por meio da árvore da vida, mas o próprio Deus é um homem depois da encarnação. Mas havia tanto anelo, ele sempre esteve feliz em se identificar com os homens. Em Provérbios 8, quando fala dele como a sabedoria de Yahvé, como aquele que está com Deus desde a criação, depois que vai descrevendo todas as etapas da criação, ele lembra o dia feliz em que, nos primórdios do mundo, entre Adão e os seus, ele fala, então dia a dia eu estava com ele e era suas delícias, regozijando-me com os filhos dos homens no seu mundo habitável. A sua alegria está entre os homens. A sua alegria é que o homem esteja com ele. A sua alegria é se unir ao homem e até mesmo se fazer um homem. Por quê? Porque o bom prazer de Deus é que o homem esteja no trono. E se Adão caiu, e não é por meio de Adão que Deus vai ter um homem no trono, Jesus se torna o último Adão e o segundo homem, para como homem estar no trono. Aqui é dito que ele se aceita a identificação humana, embora não fosse um homem ainda, mas já era o ideal baseado no qual o homem foi criado. E estava destinado a se fazer homem, para redimir o homem e se unir ao homem para sempre. E agora nele, em si mesmo, essa união está feita. E por fim, ele está se impartindo, se infundindo em vários homens que vão se tornar como ele é. E herdarem com ele o lugar que Deus designou para o homem. Vamos agora em Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. Capítulo 1, versículo 26. Por cima do firmamento, aqui ele está vendo aquela visão, né, do carro-trono de Deus, da glória de Yahvé. E aí depois de descrever os seres viventes, as rodas, a expansão chamada firmamento, a raquia, né, aquela abóbada cristalina. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono, né, estava sentada uma figura. Essa é a forma que ele sempre assume. Irmãos, porque nós temos que entender isso. Deus, na sua essência, é invisível, espiritual e não tem forma. Mas quando as criaturas têm que contatá-lo, por amor a elas, por amor a esses momentos teofânicos de aparição,
em que homens e anjos têm que se dirigir a ele, ele assume uma forma. Mas que coisa preciosa, irmãos. Que ele não assume a forma de um querubim, de um anjo, de um animal. Ele poderia. Por que não? Ele é Deus, ele tem a capacidade de assumir a forma que ele quiser, se ele quiser. Mas desde antes da encarnação, sempre a forma que ele assume, até mesmo a forma baseada na qual a imagem de Deus foi impressa em nós, é essa forma, essa figura que fala aqui em Ezequiel. A figura que corresponde à imagem de Gênesis 1:26. Ezequiel 1:26 corresponde a Gênesis 1:26. Só que lá é a imagem de acordo com a semelhança. Aqui é a figura, o ícone. Mas Gênesis mostra que ele já tinha uma imagem baseada na qual o homem foi feito. Eu sei que o irmão Watmani fala que a imagem é interior e a semelhança é exterior. Mas respeitosamente eu divirjo dele nisso, não só eu, outros irmãos também, porque lá fala assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então a imagem é a expressão, é aquilo que define concreto o ser. E essa definição concreta é de acordo com uma semelhança. A semelhança, então, parece as qualidades internas, que são a base da expressão externa, que é a imagem. Então, na verdade, eu e outros irmãos também, né, como o irmão Roger e outros irmãos, a gente estava tendo comunhão sobre isso, parece que ali a semelhança diz respeito às qualidades internas da alma, da volição, né? Da mente, vontade, emoção, das qualidades internas do homem, do espírito humano, das partes do espírito, dos sentidos espirituais. É a semelhança. Essa semelhança chega a se expressar numa imagem, porque ele fala, passamos o homem a nossa imagem, e essa imagem está de acordo, está embasada numa semelhança. Então a semelhança é a sustentação da imagem. Ela é aquilo que tem mais profundidade, que está mais no âmago, se expressando como a imagem. Gênesis 1:26. Mas qual era a imagem? Porque aí depois Deus faz o homem uma imagem de acordo com uma semelhança interna. Mas qual era a imagem do homem? A imagem humana. Então isso indica que mesmo antes da encarnação, quando Deus estava criando o homem, o Senhor, quando ele aparecia, sempre aparecia nessa forma mais digna, que de acordo com o seu conceito divino, que é sublime, que é o conceito mais elevado. Para Deus, o conceito mais elevado é a imagem humana. Irmãos, isso é para nós ficarmos felizes, porque Deus nos considera no mais alto nível, por ter nos feito a imagem que ele já assumia, mesmo antes da encarnação. Mas para ele já não era suficiente ele ter essa imagem assumindo ela. Ele queria que ela fosse concretamente, para sempre, a forma que ele carregaria. Então ele se encarna. Claro que agora tem o aspecto extra da nossa redenção. Mas você acha que Deus não desejava se unir ao homem e levar o homem ao seu nível, se unir ao homem, mesmo se não houvesse queda? Certamente que sim, irmão. Porque Efésios vai dizer que o mistério da vontade de Deus era a nosso respeito antes da fundação do mundo. Não foi porque o pecado aconteceu no tempo que Deus pensou nisso. Agora tem o aspecto extra da redenção do pecado. Mas se não fosse assim, ainda assim, ele já tinha essa imagem. Eu queria impressionar os irmãos com isso. Ele já tinha, já estava. A imagem que ele carrega é a imagem que ele deseja. Antes de Deus ter qualquer coisa, ele tem que desejar isso. Ele já desejava isso antes da encarnação. Antes de haver o pecado. Ele já tinha a imagem do homem. E ele criou o homem, essa imagem que era a imagem dele, que é a segunda pessoa da Trindade que tem essa imagem. Ele criou o homem segundo essa imagem, conforme a semelhança de Deus. E aqui está dito que esse que se assenta no trono, de novo nessa teofania de Ezequiel aqui, esse que se assentava no trono tinha semelhança a um homem. A figura semelhante a um homem. De novo ele aparece nessa forma. Tanto para Ezequiel como entre os querubins. Por que ele não apareceu como um querubim? Aliás, o livro de Hebreus vai dizer bem claro que ele não assume anjos. A nossa versão fala que ele não resgata anjos. Mas está errado. No texto original ele não assume. Quer dizer que ele não assume natureza angelical. Ali fica bem claro que ele poderia, se quisesse, assumir essa natureza.
Mas ele não assume natureza angelical. O máximo dele com anjo é ofício. Ele assume o ofício angelical, mas nunca a natureza angelical. Mas aí é dito assim no final do versículo, mas ele assume, ele toma sobre si a descendência, a natureza de Abraão. Por quê, irmãos? Porque ele quer ser um conosco. E quer nos fazer um com ele. E quer expressar essa bendita glória que ele carrega nessa imagem. Que é a mesma minha e sua. E para isso tem todos esses outros benefícios que ele traz desde a encarnação. Ele é o homem cujo nome é renovo. Ele brota desde as suas raízes, desde as partes mais abissais do que é ser homem de verdade. Ele é homem. Uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo em redor dela, desde seus lombos e daí para cima. E desde seus lombos e daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela. Como aspecto do arco-íris que apareceu na nuvem no dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória de Yahvé. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Essa era a aparência da glória. Essa expressão também é muito interessante, porque assim como Ezequiel 1:26 está ligado a Gênesis 1:26, assim esse texto de Ezequiel 1:27 está ligado com Hebreus 1:3, quando é dito que Cristo é o resplendor da glória de Deus. Resplendor aqui é a aparência da glória. A aparência corresponde ao resplendor, à fulgência, ao brilho, à manifestação tangível ou visível de Deus, feita no seu Filho. Mas esse Filho sempre assumiu a forma, a imagem do homem. E por fim se fez homem. E por fim entrou nos homens pelo seu Espírito. E por fim elevará os homens ao que ele é. Ah, irmãos, que grandioso é o Senhor, né? Que belo que ele é. Maravilhoso é o Senhor. Lá em Juízes, a gente não leu, mas depois os irmãos podem ler, se é que alguém já não fez a leitura por si mesmo aí. Quando o Manoá pergunta para o anjo de Yahvé, né, para o Senhor Jesus pré-encarnado ali naquela aparição: és tu o homem que apareceu essa mulher, que veio essa mulher? E fala: sou. E aí é dito que no decorrer do diálogo, ele fala: qual é o teu nome, para que quando se cumpra as tuas palavras, nós te honremos? Sabe que o homem responde para Manoá: por que perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? Ora, irmãos, por que perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? Tem uma tradução da Bíblia que traduz por que perguntas pelo meu nome, que é secreto? Mas está errado. Se eu não me engano, a palavra hebraica usada ali para maravilhoso, que não deve ser traduzido secreto, como a versão autorizada inglesa faz, a palavra usada ali para maravilhoso é Pelé. Pelé. Pelé significa que traz maravilha consigo. É a mesma expressão usada em Isaías 9:6, quando fala que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. O conselheiro que aconselha maravilhosamente, faz maravilhas. Maravilhoso, que maravilha. E aí o anjo de Yahvé fala: meu nome é maravilhoso. É esplêndido demais. O que eu sou não dá para ser definido de tão grandioso, luminoso, bondosamente assombroso. Quem é então, irmãos? É claro que está se tratando do Senhor. Só ele tem o nome de maravilhoso. Mas ele aceita ser chamado de homem, mesmo antes da encarnação. Quando ele aparece, ele aceita ser chamado de homem. Quando ele criou o homem, ele já tinha a imagem baseada na qual o homem foi feito. E quando ele aparece, mesmo no juízo sobre o trono de Safira, ele tem uma aparência de figura humana. Não é dito que ele já era homem, mas é dito que ele já tinha a forma de homem. Assim como em Gênesis. E embora não fosse homem, foi tão reconhecido como homem e aceitou ser chamado de homem porque é a sua intenção ser o salvador dos homens e unir os homens a ele. Então, quão precioso é o fato dele ser homem. Irmão, se nós negamos isso, nós negamos tudo isso aqui.
Nós perdemos toda essa riqueza. Nós não temos, então, um sumo sacerdote idôneo para nos socorrer. Nós não temos alguém que poderia sangrar para nos livrar dos pecados. Nós não temos alguém que poderia nos comprar de modo justo da lei de Deus. Nós ainda estaríamos tentando, pela nossa força, nos justificar na lei de Deus, o que é impossível para nós. Então, tudo isso nós temos porque Ele é o homem cujo nome é renovo. Bendito seja o Senhor. Nós vamos parar por aqui, tá bom? E vamos continuar na próxima quarta-feira. E agora nos detendo um pouquinho mais na profecia do que esse homem fará. Porque Zacarias tem ali a parte da profecia. Ele edificará o templo do Senhor. E se assentará no seu trono. E será sacerdote no seu trono, reinando perfeita paz entre ambos os ofícios. Mas nós paramos por aqui e concluiremos, se assim o Senhor permitir, esse assunto do homem renovo na próxima quarta. E depois nós vamos para os outros 2 títulos dele como renovo, tá bom? Que o Senhor abençoe os irmãos e que a palavra, irmãos, impressione o nosso coração e que nós desfrutemos desses aspectos benditos do Senhor para nós. Amém? Que o Senhor abençoe.